Mês de outubro, um novo mês, consequentemente uma nova série de mensagens, e ao longo desse mês nós iremos conversar sobre esta série, Oração, o desafio da fé. E é sobre isso que iremos conversar nesses próximos domingos, nesse mês de outubro. Oração, o desafio da fé. É interessante que o maior privilégio que nós podemos ter, que é conversar com o Deus Criador dos céus e da terra, de ter a certeza que nós somos ouvidos por Ele, e Ele responde às nossas orações, ela torna-se o maior desafio da fé cristã. A prática da oração sempre é um grande desafio na vida de todo cristão. Talvez seja o assunto que nós mais ouvimos, que nós mais aprendemos, o que corriqueiramente nós conversamos ao longo da nossa vida, mas como dia a dia é um grande desafio a vida do cristão. Apesar de toda a nossa consciência sobre a sua importância e a nossa necessidade, por vezes é deixada de lado ou não tem um espaço considerável em nossa vida. Apesar de sabermos a importância da prática da oração e sabermos o quanto nós precisamos do mover de Deus sobre a nossa vida, ela não tem um lugar especial ou considerável na nossa vida, na nossa agenda. Ainda assim, ela é um dos assuntos que mais rodeiam a vida do crente. Apesar de não ser uma prática comum da maior parte de nós, apesar de não ser algo que nós temos por costume, temos na nossa agenda diária um espaço especial para oração, apesar de não ser uma prática do nosso dia a dia, é o assunto que mais está presente na vida do crente. Mas, queridos, duas razões para a falta de constância. Primeiro, a aparente falta de fazer algo quando oramos. Parece que quando nós estamos orando, nós não estamos fazendo nada. Quando nós paramos para orar, parece que nenhuma decisão nós estamos tomando para resolver alguma situação. Quantas vezes nos pegamos numa correria, porque precisamos resolver as coisas, e alguém fala para a gente assim, você já orou? Querido, não dá tempo, eu não tenho tempo, preciso resolver urgentemente isso na minha vida. Como eu falei, muitas vezes nós temos por costume, por exemplo, se você chega na casa do seu pastor, e aí você aperta a campainha, ele demora um pouco para atender, e aí ele vai atender você pergunta assim, o que você está fazendo, pastor? Estava orando. Por que demorou a atender? Porque o senhor não estava fazendo nada. E aí muitas vezes nós temos esse entendimento da prática da oração, que parece que enquanto nós estamos orando é fazer nada, porque nós preferimos ir à batalha, preferimos tentar tomar decisões, tentar mudar alguma coisa, e não paramos para orar. E isso talvez seja uma das razões pela nossa falta de constância e pela batalha espiritual que há na prática da oração. Nós sabemos que ao orarmos, nós estamos mexendo com o mundo espiritual. Nós estamos exatamente buscando a Deus e isso incomoda o nosso inimigo. Nós sabemos o quanto o inimigo guerreia contra aqueles que param para orar, que param para buscar a presença de Deus. Nós basta entendermos quando lemos Mateus capítulo 4, quando Jesus tira 40 dias no deserto para ter uma intimidade com o Pai. E ali naquele contexto, ele é então atacado pelo inimigo, ele é tentado por Satanás. Então nós sabemos a guerra espiritual que é a prática da oração. E muitas vezes nós não estamos dispostos a guerrear nessa batalha. Não perseveramos na prática de orar, pelo fato de que colocamos o foco naquele que ora. É interessante que nós não perseveramos, entendendo que precisamos correr, entendemos que é uma grande batalha espiritual, e nós então focamos naquele que ora e não naquele que ouve a oração. Nós estamos mais preocupados com aquele que ora do que com aquele que ouve a oração. E aí então nós trazemos uma sobrecarga muito grande para a nossa vida. Nós trazemos uma responsabilidade muito grande quando nós entendemos que é parte de nós a realidade da oração, parte de nós a prática da oração. Mas diante de tanta coisa para fazer e não temos tempo, diante de uma batalha tão grande e não queremos enfrentar, a tendência muitas vezes é desistir de orar.
Acreditamos que tudo depende de nós, por isso não perdemos tempo com a oração. É interessante que se eu não resolver, ninguém resolve. Se eu não fizer, ninguém faz. Se não for agora, não vai dar tempo. E aí simplesmente nós perdemos o tempo, nós achamos que estamos perdendo tempo com a prática da oração. Cedemos na batalha da oração por acreditarmos que venceremos com as nossas armas. Não orei, não busquei, mas eu tenho certeza que eu vou resolver tudo. Eu tenho certeza que tudo vai ser resolvido da melhor maneira possível. E nós somos tão inocentes que depois que tudo resolve, o que nós falamos? Se não fosse Deus que estivesse do nosso lado, as coisas não teriam acontecido. Só deu certo porque no tempo certo Deus moveu. Nós esquecemos que precisamos orar, mas quando as coisas acontecem, nós lembramos que Deus que faz todas as coisas. O maior desafio da prática da oração é entendermos que não tem a ver com a gente, mas tudo tem a ver com Jesus. Esse é o maior desafio nosso da prática da oração. É entender que o ato de orar não tem nada a ver com a gente. Não tem nada a ver com a nossa religiosidade. Não tem nada a ver com uma decisão que nós tomamos. Tudo tem a ver com Jesus. É aceitar a nossa insuficiência para descansarmos na suficiência de Jesus. O fato de não ter nada a ver com a gente, porque nós somos insuficientes para fazer qualquer coisa, mas tem a ver com Ele, porque a suficiência de Cristo é fundamental para todas as coisas. Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Tudo tem a ver com Jesus. A oração não é o caminho que eu escolho, não é uma decisão que eu tomo, não é uma atitude que eu tenho, mas é um reconhecimento que Jesus é o caminho. E quando nós paramos para orar, Ele me leva até a presença do Pai. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Não tem a ver com a gente, não tem a ver com qualquer outra criatura, não tem a ver com qualquer outro intermediador, apenas por meio de Jesus. Nós temos a certeza que a orar não parte de nós, não tem nada a ver com a gente. Tudo tem a ver com Jesus. Queridos, a oração tem a ver com Jesus por não ser sobre o que estamos fazendo, mas o que Ele está fazendo. A oração não tem nada a ver com a gente, tudo a ver com Jesus, por não ser sobre o que nós estamos fazendo, mas o que Ele está fazendo sobre nós. Por não ser sobre buscar a nossa vontade, mas desejar conhecer a dEle. Todas as vezes que nós oramos por determinado assunto, nós não estamos buscando a nossa vontade. Nós estamos buscando saber se aquilo é da vontade dEle. O quanto somos capazes, mas descansar no seu poder. Por não ser sobre o quanto nós somos capazes. Nós não oramos porque nós entendemos que somos capazes de resolver a situação. Nós não oramos por achar que nós temos o poder para fazer alguma coisa. Nós oramos por poder descansar no poder de Jesus. Por não ser sobre a nossa rebeldia de coração, mas a sua soberania. É saber que nós não temos um coração que, por saber que ele é obstinado, que ele é pecador, que ele é miserável e tenta dominar nossas vontades, nós sabemos que não tem a ver com o nosso coração, tem a ver com a soberania dele. Porque se permitir que o nosso coração domine, nós sabemos o que espera a nossa vida. Mas quando nós reconhecemos a soberania dele, a nossa oração é: toma conta do meu coração. Por não ser sobre a nossa meritocracia, mas sim sobre a sua graça. O fato de orarmos não é porque nós seremos merecedores de receber algo de Deus. Não é o fato que eu tenho méritos para aparecer na presença dEle e pedir alguma coisa ou exigir algo porque Ele tem que dar, já que eu tenho méritos nisso. Não. A nossa oração não está baseada em nossos méritos, mas baseada apenas naquilo que Jesus conquistou por sua graça. E Ele diz: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer.
A oração tem a ver com Jesus, pelo simples fato que sem Ele, nada nós poderemos fazer. A primeira mensagem dessa série, oração, o desafio da fé, é aceitarmos o fato de que a oração não tem nada a ver com a gente. É aceitarmos o fato de que não tem nada a ver com a gente a prática da oração. João capítulo 15, do verso 7 ao 11. Diz assim o texto: Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Queridos, do capítulo 13 ao final do capítulo 17, é uma conversa longa de Jesus com os seus discípulos. Uma conversa antes de chegar em Jerusalém, antes de ter a semana da paixão, de todo o sofrimento do Cristo. Então Jesus para conversar com os seus discípulos, para tratar exatamente sobre essa realidade, entender que tudo tem a ver com Jesus, e não com a vida e com a vontade dos seus discípulos. E ao longo de toda essa conversa, ele vai mostrar exatamente isso. Nada tem a ver com os objetivos dos discípulos, nada tem a ver com a vontade deles, nada tem a ver com aquilo que eles acharam que eram merecedores, porque tudo tem a ver com Jesus. Ele começa no capítulo 13, lavando os pés dos seus discípulos, exatamente cumprindo o papel de um servo, sendo um modelo, um exemplo de servo aos seus discípulos, mostrando exatamente que aquilo que ele fazia era necessário. Mas o que Pedro então vai dizer? Não era sobre Jesus, era sobre Pedro. Então Pedro vai dizer assim: não, Senhor, o Senhor jamais vai lavar os meus pés, o Senhor jamais vai tocar nos meus pés. Ele diz: nunca me lavarás os pés. Entendendo que ele então poderia estar igual a Jesus, que não precisaria Jesus servindo a ele, que não precisaria Jesus sacrificando-se por ele, não precisaria Jesus colocando como alguém inferior a Pedro. E aí Pedro fala assim: jamais o Senhor vai tocar nos meus pés. E Pedro não entendia que não tinha a ver com ele, tinha a ver com o que Jesus iria fazer. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. É interessante que Pedro insiste: então, Senhor, me lava por completo. Se é assim, me lava por inteiro. E aí ele fala: não, se tens parte comigo, o pé é o suficiente. Nós não precisamos fazer isso. Não tem a ver com aquilo que você acha, Pedro. Tem a ver apenas comigo. Mais à frente, ele diz então que daria a vida. Respondeu Jesus: dará a vida por mim? Em verdade te digo, que jamais cantará o galo, antes que me negue 3 vezes. Mais uma vez, Pedro acha que tem a ver com ele. E quando Jesus fala sobre a realidade da sua morte, Pedro fala assim: não, eu dou a vida pelo Senhor, eu vou morrer no seu lugar. Aí ele fala assim: não tem nada a ver com você, Pedro, tem a ver comigo. Não é o que você vai sofrer, mas o que eu vou sofrer. Não é aquilo que vai se passar com a sua vida, mas é aquilo que vai passar com a minha vida. Eu quero deixar claro para você que diante da realidade da morte, você vai me negar. Mais uma vez, no capítulo 14, versículo 9. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes, mostra-nos o Pai. Mais uma vez, na conversa com os seus discípulos, ele fala que vai voltar para junto do Pai, preparar morada. E a pergunta é: como nós saberemos o caminho para onde o Senhor vai? E ele diz: espera aí, você tem caminhado comigo? Vocês têm andado comigo todos os dias e não me conhecem? Se vocês me conhecessem, conheceriam o Pai, entenderiam o que eu estou falando para vocês. Mas a grande questão é que os discípulos permaneciam preocupados
com eles mesmos, e entendendo que a vida era a partir deles. Mas Jesus, ao longo de todo esse diálogo, ele diz: isso não tem nada a ver com vocês, tem a ver comigo. E no capítulo 14, verso 13 e 14, ele diz: e tudo quanto perdides em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se perdirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. É interessante que nós olhamos um versículo como esse e mais uma vez voltamos para nós, achando que tem alguma coisa a ver com a gente. E aí nós achamos que tudo aquilo que nós pediremos a Ele, já que tudo tem a ver com a gente, Ele nos dará. Mas Ele deixa claro que em seu nome, é exatamente sobre aquilo que Ele conquistaria, sobre aquilo que Ele faria, sobre aquilo que Ele realizaria, não aquilo que nós queremos e aquilo que nós esperamos. Tudo tinha a ver com o que Jesus faria, sofreria e conquistaria por seus discípulos. Dentre essas conquistas, o privilégio de orarmos a Deus Pai, e isso tem tudo a ver com Ele. Quando nós entendemos o fato do que Jesus estava dizendo aos discípulos, e o que Ele diz a cada um de nós entendemos que nada tem a ver com a gente, tudo tem a ver com Ele. A própria prática da oração não tem a ver com a gente, tem a ver com aquele que abriu o caminho para que nós hoje possamos buscar diretamente a Deus por meio da oração. Hoje, 4 lições dessa conversa de Jesus com os seus discípulos. Oração, o desafio da fé, é aceitarmos o fato de que não tem a ver com a gente, tem a ver com a pessoa e obra de Jesus. Ele diz: se permanecerdes em mim. Há pouco Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão por mim, referindo-se ao fato de que seria intermediador entre os discípulos e Deus Pai. Queridos, na conversa que Jesus teve com os seus discípulos, ele deixou claro: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O que Jesus está dizendo para eles é: nenhuma obra de vocês, nenhuma atitude de vocês fará com que vocês se aproximem de Deus Pai. Mas o fato de entregar a vida por vocês irá abrir o caminho, irá reconciliar vocês com o Pai, e assim, por meio de mim, vocês poderão falar diretamente com Deus. Um caminho outrora bloqueado por consequência das más obras dos homens. Aí sim tem a ver com a gente. Aí sim tem tudo a ver com a humanidade. As práticas das más obras. A desobediência de Adão fez com que o caminho que era até então aberto se fechasse. A comunhão direta com Deus se perdesse. E quando nós entendemos então tudo que tem a ver com a gente, apenas aquilo que nos separa de Deus, aquilo que nos afasta da presença de Deus. Quando nós pensamos na nossa prática diária, nós vamos entender que nada justifica Deus fazer algo a partir de nós. Deus nos recompensar a partir de méritos nossos. Mas então nós entendemos que a partir de nós apenas bloqueamos o caminho, mas a partir dele abre-se o caminho. Olha o que o apóstolo Paulo fala à igreja de Éfeso: naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Por consequência das más obras, da nossa desobediência, essa era a nossa realidade, sem esperança e sem Deus no mundo. Quando nós focamos a partir das nossas obras, é essa a realidade que nós escolhemos. Nós não podemos falar com Deus, nós não temos como buscar a presença dEle. Mas, agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Queridos, não tem a ver com a gente a oração. Tem a ver com a pessoa e com a obra de Jesus. Tem a ver com o fato que pelo sangue dele nós fomos reconciliados, nós fomos aproximados. O caminho do diálogo com Deus foi reaberto mediante o sacrifício de Jesus, não por méritos nossos. E aí, Hebreus vai dizer: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Não temos nós mesmos capacidade humana para chegar, ou méritos humanos para chegar até Ele, mas nós temos um sumo sacerdote que penetrou os céus. Nós lembramos como era o templo, tinha uma grande cortina,
E atrás da cortina, eles entendiam que estava ali a presença de Deus. Não poderia chegar ninguém ali, a não ser o sumo sacerdote. Mas não era os céus. Era apenas um espaço do templo que entendia-se que Deus estava atrás do véu. Mas o nosso sumo sacerdote, que é Jesus, penetrou os céus. Muito mais do que adentrar a uma parte restrita do templo, agora é poder chegar até a presença do nosso Deus. E como nós chegamos? Portanto, acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Querido, quando nós entendemos que não parte de nós mesmos, mas do que Jesus fez por nós, aí eu entendo o privilégio que é buscar a Deus em oração. Como que eu posso, de uma maneira muito mais confiante, buscar a presença dEle? Porque se olhar através dos nossos méritos, nós iremos reconhecer que nós não podemos estar na presença de Deus. Mas quando eu sei que é por meio da obra e da pessoa de Jesus, eu posso chegar confiadamente. Não há mérito em nossos e nem requer sacrifícios nossos, apenas a aceitação da suficiência de Cristo. Nós não precisamos andar quilômetros, nós não precisamos fazer sacrifícios, não precisamos cumprir promessas, não precisamos oferecer ofertas, não precisamos ter nenhum tipo de sacrifício, porque não parte de nós, parte apenas dos méritos de Jesus. E por meio dele nós podemos chegar à presença de Deus. Queridos, por suficiência de Cristo, entende-se que sua morte e ressurreição cumpriram o que era necessário. A obra e a pessoa e a obra de Jesus cumpriram tudo aquilo que era necessário para que aquilo que nos separava de Deus fosse quebrado. O véu rasgou-se de alto a baixo, ou seja, ele rasgou de cima para baixo, entendendo que parte primeiro do coração de Deus para o nosso coração, de uma atitude de Deus para uma atitude nossa, uma ação de Deus para uma reação nossa. E aí nós entendemos que a oração não tem a ver com a gente, tem a ver com aquele que sacrificou por nós, abrindo ao caminho que era fechado, a partir do alto a baixo. Não precisamos de outros intermediadores. E queridos, esses outros intermediadores não é apenas aqueles que se autodenominam ou se denominaram pela igreja como santos. Nós não precisamos do intermediador, mas também não precisamos de outros intermediadores. Em que sentido? Não no fato de não intercedemos, mas muitas vezes nós não oramos por nós, porque achamos que Deus não vai ouvir a nossa oração. Nós não oramos por nós porque não acreditamos que Deus vai responder aquilo que nós precisamos. Afinal de contas, outros têm mais méritos do que a gente. Ou você nunca disse, ou nunca ouviu alguém dizendo, vou pedir para o pastor porque o pastor está mais na comunhão com Deus. Eu vou pedir para a irmãzinha tal porque ela tem um tempo maior com Deus em oração. E nós começamos a acreditar que é por mérito. E não é por mérito. É apenas pela obra de Cristo Jesus. Todos nós temos livre acesso à presença de Deus. Não é necessário nenhum novo sacrifício para sermos ouvidos. Não é preciso pagar promessa, fazer ritual, não é preciso sair gritando pelas ruas, não precisa outro sacrifício. Basta entrar no nosso quarto, fechar a porta, falar em secreto, e o Pai que nos vê em secreto nos recompensará. Queridos, tudo isso porque não tem a ver com a gente. Tem a ver única e exclusivamente com a pessoa e com a obra de Jesus. Mas uma segunda lição desse texto é aceitarmos o fato de que não tem a ver com a gente. Tem a ver com o que cremos em relação a Jesus. E as minhas palavras permanecerem em vós. Por vezes acreditamos que a prática da oração é expressar tudo o que sabemos sobre nós. Quando nós paramos para orar, nós acreditamos que a oração tem a ver com tudo sobre nós. E por isso eu vou conversar com Ele aquilo que eu quero, aquilo que eu espero, aquilo que eu desejo que Ele faça, aquilo que está acontecendo na minha vida. Eu vou falar sobre mim com Ele. A oração não tem a ver com a gente. Tem a ver com aquilo que nós cremos a respeito dEle. Olha quando tem a partir de nós mesmos. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém.
Todas as vezes que partir de nós mesmos e não daquilo que Ele é, nós iremos entender que as nossas orações irão gerar apenas guerra e atrito. Porque nós não sabemos a partir de nós o que nós realmente precisamos. Mas quando nós entendemos que parte dele, do que nós sabemos sobre ele, aí sim a nossa oração vai ter um fundamento. Portanto, a prática da oração é sinal de não sabermos nada sobre o que realmente é melhor para nós. Se não tem nada a ver com a gente, uma oração é saber que nós não sabemos nada do que é melhor para nós. Entender que aquilo que nós achamos que é o melhor para nós, não é sobre nós, é sobre Ele. E se é sobre Ele, aquilo que eu acho que é bom para mim, talvez, 99% das vezes, não é. E isso é muito bom, pois fará com que queiramos ouvir mais sobre Jesus. Não tem nada mais precioso do que saber que não tem a ver com a gente. E que nós não sabemos nada do que é melhor para nós. Por que é muito bom? Porque nos fará saber cada vez mais o que Jesus tem a fazer na nossa vida. Dentre os discípulos havia uma grande diversidade de pensamentos e interesses, os quais por vezes dividiam o grupo. Não é interessante você ver os discípulos caminhando com Jesus, conversando com Jesus, aprendendo sobre Jesus, mas quando se afastavam de Jesus e ficavam entre eles e focavam no que eles queriam, promovia a divisão, promovia o atrito. Quando chegaram em Jerusalém, nós queremos sentar à direita e à esquerda. Conversavam pelo caminho entre eles, quem seria o maior entre eles. O tempo todo colocavam apenas aquilo que era deles e não aquilo que era Jesus. Todas as vezes que nós colocarmos em primeiro aquilo que tem a ver com a gente e não a ver com Jesus, boa parte das vezes irá gerar mais atrito do que resolver a situação. Somente a centralidade no que Jesus ensinava promoveria a unidade e um comum propósito. Queridos, ele diz, permanecerem em vós. A oração tem a ver com o quanto conhecemos sobre Jesus. Então não é o quanto nós nos conhecemos, o quanto nós achamos que precisamos, mas dia a dia tem a ver com aquilo que nós cremos em relação a Jesus. E ele diz, se a minha palavra permanecer em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Ele está dizendo, se a palavra de vocês, se a vontade de vocês for tirada de lado, o coração de vocês esvaziarem e a minha palavra tomar conta, tenha certeza de uma coisa, o que vocês pedirem, de acordo com a minha palavra, vai ser feito na vida de cada um de vocês. Tem a ver com o que cremos em relação a Jesus. Mas também tem a ver com o quanto Jesus é edificado em nós. Nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. O conteúdo de grande parte de nossas orações é resumido a o que queremos ser ou parecer. O que esperamos que outros sejam. Onde queremos chegar. O que precisamos para sermos felizes. Faz uma cópia das orações e veja o quanto tem a ver com a gente. O quanto tem a ver com aquilo que nós queremos que faça sobre a nossa vida. O discipulado cristão passou a ser medido por bens materiais e realizações pessoais. Aquele que tem mais, aquele que é agraciado, aquele que recebe bens materiais, status, sucesso, fama, aparentemente é aquele que mais tem resposta de oração. Porque nós passamos a avaliar exatamente uma vida com Deus a partir do que a pessoa tem. E aí aquela velha, os programas que estão na moda hoje, 30 pessoas contra fulano de tal, tem um pastor aí que faz, ele fez, obviamente não é nenhum programa famoso, 30 ateus contra um pastor que é rico. E ele quer provar porque ele é rico. Porque que ele sabe exatamente os códigos que Deus deu para ele ensinar para a igreja, para todo mundo ser rico. Porque isso hoje é o testemunho de fé. Isso hoje é o mérito de quem teme ou não teme a Deus, ou quem busca ou não busca a Deus. O próprio fruto transformou-se em uma unidade de medida, algo que define o nosso valor.
Mas aqui o texto está dizendo que aquele que nisso é glorificado em que deis muito fruto. Se nós temos muito fruto na nossa vida, é porque Deus se faz presente. Se nós temos muito dinheiro, é porque Deus se faz presente. Se as coisas dão certo, é porque Deus se faz presente. Isso é o fruto de Deus na sua vida. Nós usamos o fruto aqui do texto como unidade de medida de sucesso. Porém, olha o que John MacArthur comenta. Um equívoco popular equivale frutos como um sucesso exterior. Em vez disso, a Escritura define frutos em termos de qualidades espirituais. O fruto do Espírito. Paulo lembrou aos Gálatas, é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Essas características semelhantes às de Cristo marcam aqueles através dos quais flui a sua vida. Fruto não tem nada a ver com o sucesso exterior. Fruto tem a ver com aquilo que ele produz em cada um de nós. Não é aquilo que Jesus faz na nossa vida. É o quanto nós somos parecidos com Jesus. É o quanto Jesus é edificado em cada um de nós. A maior carência do ser humano não é a satisfação material, mas sim da restauração da imagem e semelhança de Deus em cada um de nós. Então, achar que a minha oração é exatamente a resposta dela, é ser bem-aventurado, ser bem-sucedido, é ser bem colocado, bem reconhecido, eu perdi o foco da minha oração. O fato de orar não tem a ver comigo, com os meus projetos, tem a ver com Jesus ser edificado em mim. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura, da plenitude de Cristo. Ou seja, a oração tem a ver com sermos menos parecidos conosco e mais parecidos com Jesus. Então, o fato de entender que não tem nada a ver com a gente, tem a ver o quanto Jesus é edificado em nós. Quando nós oramos, nós precisamos desejar ser cada vez menos parecidos com a gente e mais parecidos com Jesus. E último ponto, tem a ver com quanto Jesus segura nossa mão. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Queridos, temos por princípio que, quanto mais oramos, mais temos comunhão com Jesus. Um tempo tinha uma frase que dizia, mais oração, mais poder. Menos oração, menos poder. E nós colocamos na oração o mérito da comunhão. Nós colocamos na oração o mérito da relação com Deus. O mérito de ter Deus abençoando a nossa vida. Mas é interessante que Jesus ele vai retratar de uma forma diferente. Pois não eram os seus dias nos montes, mas a sua obediência ao Pai que demonstrava a comunhão. Ele não vai colocar que aquilo que aproximava do Pai, que ensinava que o Pai estava nele, que ele estava no Pai, que o Pai o amava, ele amava, que esse amor interligava. Não era o tempo que ele levantava alta madrugada e ia orar. Não era o tempo que ele passava em oração. Mas era a decisão que ele tinha de fazer apenas a vontade do Pai. A sua vida de oração era a confirmação de sua obediência aos mandamentos do Pai. Então não era o fato de orar que gerava a comunhão. Era o fato de obedecer ao Pai, que o levava à prática da oração. E o fato de obedecer à vontade do Pai, o levava à intimidade com Deus Pai. Disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. O que sustentava a vida de Jesus, alimentava a vida de Jesus, não era a prática da oração, mas era a obediência ao Pai. E dentro da obediência, a prática da oração. Olha o que ele diz, se guardardes, como também eu tenho guardado. A disposição de Cristo em ser obediente ao Pai e a nossa disposição em sermos obedientes a Cristo. Então, quando ele vai falar nesse contexto, ele diz, como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, eu espero que vocês guardem os meus mandamentos. Ou seja, a obediência e submissão que eu tenho ao Pai, eu espero que vocês tenham também aquilo que eu tenho ensinado a cada um de vocês. E ele diz, se assim for, permanecereis no meu amor, no seu amor permaneço. É a certeza que neste amor permaneceremos. Queridos, então entender que comunhão com Deus não é apenas a prática da oração,
A prática da oração é uma parte da obediência, da submissão. Mas é entender que quanto mais eu obedeço a Deus, quanto mais eu busco a vontade dEle, quanto mais eu aceito a palavra dEle na minha vida, mais eu permaneço nesse amor. Mais eu permaneço na intimidade com Deus. Mais eu permaneço nessa comunhão. E Ele diz, permanecereis no amor, no seu amor eu permaneço. E aí, um texto que nós conhecemos tanto. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Queridos, é nesse amor que nós permanecemos na presença de Deus. É por obedecermos a Ele que nós somos levados a essa relação. E quando nós entendemos isso, quando a nossa obediência, Ele segura na nossa mão. Ele diz, você permanece nesse amor. Nós permanecemos na presença do Pai e nesse amor nós permanecemos. Então o fato de orar todo dia e não obedecer, nós não estamos desfrutando da intimidade com Deus. Nós não estamos desfrutando do amor de Deus. Mas quando eu decido obedecer a Deus na sua palavra, na sua vontade, e entendo que aquilo que Ele diz a mim é fundamental para a minha existência, eu busco obedecer. E nessa obediência, eu permaneço nesse amor. E aí, quando eu vou orar, a prática torna-se muito mais simples, porque eu estou na presença daquele que eu sou guardado nesse amor. A permanência consiste nesse amor. Faz com que tenhamos mais vida de oração, pois não é uma busca em si, mas uma convivência. É entender que quando nós vivemos nessa prática desse amor, na nossa prática de oração, nós não estamos buscando a Deus, nós estamos apenas convivendo com Deus. Nós não paramos para buscar a Deus, mas quando nós permanecemos nesse amor, por obediência a Ele, o que eu estou fazendo é, estou convivendo com Ele. E aí talvez é uma prática nossa, ao invés de falarmos, eu estou em oração, vou buscar a Deus em oração. Não, eu vou fortalecer a minha convivência com aquele que diz que se permanecer na vontade dEle, eu permaneço no amor dEle. Queridos, o desafio da fé é aceitarmos o fato de que orar não tem nada a ver com a gente. Tem a ver com a pessoa e a obra de Jesus. Nós buscamos porque Ele abriu o caminho para nós. Tem a ver com o que cremos em relação a Jesus. Não sobre aquilo que sabemos sobre nós, mas o que sabemos sobre Ele. Tem a ver com quanto Jesus é edificado em nós. O fruto não é a bênção, o fruto é a edificação de Cristo. O quanto nós nos tornamos cada vez mais parecidos com Jesus. E tem a ver com o quanto Jesus segura a nossa mão. O quanto nós permanecemos nesse amor e Ele segura a nossa mão e nós praticamos a convivência. E nós não vamos até um lugar buscar, nós estamos apenas convivendo com Jesus. E o texto termina da seguinte maneira: tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Quando o foco é Ele, a satisfação é plena, a alegria é real, a felicidade toma conta do nosso coração. Caso contrário, o foco é nós, a partir de nós mesmos, desespero, angústia, medo, ansiedade, dor, e aí uma relação maior de situações. Mas quando parte dele, a promessa é, vamos desfrutar de uma intimidade maior com aquele que mostra o quanto nos ama e o quanto segura a nossa mão. Orar não tem a ver com a gente, tem a ver com aquilo que Jesus fez e nos deu a oportunidade de buscar a Deus Pai por meio da oração. E é isso que nós faremos agora. Quero pedir a você que ore, converse com Deus, a partir daquilo que Ele fez, que Ele é, entendendo que é apenas um ato de convivência daqueles que são amados por Deus em Cristo.